Fala galera, tudo bom? Comigo tudo, eu espero que com vocês também. Desde já aqui, sejam bem-vindos, né, à nossa aula de hoje, que é uma aula basicamente que dá continuidade nos assuntos que nós vínhamos conversando anteriormente. A gente, estávamos falando sobre o processo de urbanização e fazendo uma ligação de como que esse processo foi incentivado, digamos assim, né? Pela o processo industrial. Então a ideia desse nosso estudo é fazer esse paralelo, é compreender como que se deu o processo de urbanização aqui no Brasil e basicamente compreender como que a indústria ela foi, digamos, de certa forma responsável pela a intensidade desse processo. Como já é de costume, né? A gente que no canto tem um QR Code que vai dar a vocês o direito de baixar essa imagem sem esse layout que nós usamos aqui no canal. Não esquece de deixar a frequência, já expliquei para vocês o porquê dessa frequência, ela é muito importante, tanto para o meu entendimento do fluxo da galera que está ou não assistindo, como também para que eu possa ter uma noção básica de nota mesmo, né? Como eu já expliquei anteriormente, já que essa frequência, esse fluxo, ele acaba interferindo diretamente no fechamento de uma nota do bimestre para vocês. E o outro ponto, galera, é em relação às dúvidas. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação a esse material, manda um zap para mim, porque nesse exato momento eu estou aqui disponível para ajudá-los, beleza? Então, sem mais delongas, para que o vídeo não fique muito curto, presta atenção e vamos lá para a nossa aulinha de hoje, beleza? Bem, galera, o nosso material hoje, ele fala basicamente sobre a relação entre o processo de urbanização ocorrido no território brasileiro e como que a indústria ela tem, digamos assim, uma relação direta com esse processo. Então a gente já viu em materiais anteriores como que se deu esse processo de urbanização, quais as características, quais os elementos, quais os fatores que, de certa forma, possuem uma relação direta com esse processo de urbanização. E hoje nós vamos conhecer basicamente como que a indústria ela tem relação com esse processo, mas principalmente conhecer como que se deu, né, essa industrialização no território brasileiro, tá? Então é óbvio que o material ele vai trazer um resumo básico, mas essencial para que vocês entendam como que essa industrialização brasileira ela ocorreu ao longo da história, tá? Então, o nosso tema, né, como eu já havia falado, é exatamente essa relação entre o Brasil urbanizado e industrializado. E nós vamos perceber aqui, galera, eu vou dar um zoom para que fique mais claro para vocês, que a industrialização no Brasil ela vai se dar por momentos, tá? Então eu estou utilizando aqui uma divisão por fases. Eu vou logo destacando para vocês que não é uma divisão oficial, mas é uma forma que muitos estudiosos utilizam para que a gente possa entender essa linha do tempo, né? Para que a gente possa entender, de certa forma, essa cronologia de como que a indústria ela vai se comportar no território brasileiro, tá bom? Então é importante, como nós já destacamos, né, perceber que o Brasil, durante aí praticamente os seus 3 primeiros séculos, ele vai ser um país basicamente agrário, né, onde nós vamos ter uma concentração muito forte da população na zona rural, tá? A sua economia ela era agroexportadora, ou seja, ela era basicamente realizada no campo, no espaço rural, e tinha como principal objetivo atender às necessidades dos mercados que não eram brasileiros, né? Inclusive existe uma definição para esse tipo de agricultura que é a do tipo plantation,
que visa atender o mercado internacional, entender que esse modelo de atividade econômica ela é uma característica do período colonial, né, do tipo de colonização que foi implantada no território brasileiro, e ela era basicamente monocultora, e aí eu coloquei o açúcar como uma dessas atividades, onde basicamente se focava em um tipo de produção, tá? E aí, como eu dizia, para a gente perceber essa industrialização aqui no Brasil, nós vamos organizar ela por fases, tá? Nós vamos organizar ela por fases para que a gente entenda basicamente a ordem cronológica das coisas. E aí nós costumamos aqui colocar como a primeira fase da indústria no Brasil um período conhecido como a ausência. O próprio nome já vai passar uma ideia para vocês, né? É compreender que a primeira fase, em um primeiro momento, nós não tínhamos uma atividade industrial no território brasileiro, tá? Tem alguns autores que também chamam essa fase de proibição, porque de certa forma havia mesmo uma proibição das colônias manterem relações comerciais com outros países que não fosse a sua metrópole, tá? Então, como Portugal não era uma potência industrial, basicamente a gente tinha uma carência dessa tecnologia no território. No caso, no território brasileiro, colônia, como a gente sabe, de Portugal, beleza? Então essa primeira fase ela é uma fase de ausência, ela é uma fase de proibição, né? E é um período aí que digamos assim, que se organiza, que acontece no território brasileiro, principalmente aí praticamente nos três primeiros séculos, tá? De existência do nosso território. Então eu coloquei algumas imagens aí só para reforçar o texto, depois vocês observem, né? Uma imagem aqui que traz o mapa brasileiro com as principais atividades econômicas desenvolvidas ao longo da história. A gente já até utilizou essa imagem em materiais anteriores. A atividade aqui da cana-de-açúcar, né? No caso dos engenhos, que basicamente eram feitos de forma manual, né? Utilizando a força animal e também humana, o uso dos escravos nesse modelo de produção. E aqui do lado uma imagem representando essa monocultura, né? Esses latifúndios, que são as grandes extensões de terras que são utilizadas para a produção de um produto específico, tá bom? Então o que é que nós tínhamos nessa fase de ausência? O próprio nome já deixa bem claro que é um período em que nós não temos a atividade industrial. Essa produção ela era feita especialmente para atender o mercado externo, né? E aí a gente sempre destaca o açúcar porque na Europa o açúcar tinha um valor, digamos, convidativo, tá? No mercado europeu. A ausência de um mercado consumidor interno, já que praticamente 80% da população brasileira era composta por escravos, tá? E consequentemente a gente sabe que os escravos não recebiam salários para realizar as atividades que eles realizavam, o que consequentemente não dava condições para a existência de um mercado consumidor, né? A presença de latifúndios voltados à monocultura, como eu já expliquei, e nós vamos ter nesse período também a vigência do chamado Pacto Colonial, né? Onde as colônias elas só podiam comprar ou vender com suas metrópoles, como também eu já expliquei aqui no início do material, tá? Vão se destacar algumas atividades, entre elas a exploração do pau-brasil, o cultivo da cana-de-açúcar, a pecuária, que acontece tanto na região nordeste quanto na região sul, as drogas do sertão, que é uma atividade de exploração que ocorreu dentro da floresta amazônica, para retirada de frutos, raízes, folhas, e o nome drogas do sertão, porque esse material retirado ele era utilizado principalmente pela indústria farmacêutica, né? Tanto que a gente sempre encontra
algumas farmácias com o nome de drogarias, né? E a atividade de mineração, que acontece principalmente no Sudeste. Então essa é um pouco das características que nós tínhamos durante essa primeira fase, que é uma fase onde ainda não existe atividade industrial, né? E aí das principais responsáveis por essa ausência é exatamente essa questão do pacto colonial, onde a gente só podia comprar ou vender da nossa metrópole, e a nossa metrópole não era uma potência industrial, né? Então não tinha como a gente, de certa forma, ter a indústria se nós não tínhamos uma base da metrópole para essa atividade, tá? Essa é a nossa primeira fase da indústria, caracterizada pela ausência, né, dessa tecnologia. Agora nós vamos para a segunda fase, que como o próprio nome já deixa a entender, é uma fase de implantação. É um período onde essa atividade ela começa a chegar no território brasileiro. E aí eu coloquei também algumas imagens, né? Essa chegada ela está diretamente ligada à vinda da família real portuguesa ao Brasil. E aí a gente começa a trazer principalmente máquinas para serem utilizadas nos engenhos de cana-de-açúcar, né? Nós vamos ter também nesse período o desenvolvimento da atividade do café, né? E também nós vamos ter um aumento da nossa população, o que vai favorecer tanto a oferta de mão de obra qualificada e abundante, né, em grandes quantidades, como também o aumento do mercado consumidor. São alguns dos pontos que nós vamos destacar nessa fase. Então, a chegada da indústria no Brasil, ela acontece, digamos assim, simbolicamente em 1808, que é também o ano da chegada da família real portuguesa ao Brasil. Vocês devem saber por alguns fatores históricos, a família real portuguesa fugida, né, do Napoleão Bonaparte, lá, o francês, vem para o Brasil de uma forma forçada, tá? E ao chegar no Brasil, como agora ele se tornaria a sede da coroa, eles vão assinar uma lei que ficou conhecida como a Lei de Abertura dos Portos Brasileiros, né, para as nações amigas. Era basicamente assim que a lei se referia. E isso vai fazer com que o pacto colonial, teoricamente, ele chegue ao fim, né? Então aquela proibição que a gente viu na primeira fase, de não comprar nem vender de outras nações que não fosse a nossa metrópole, com a assinatura dessa lei estava desfeita. Então a lei ela permitia essa relação com outras nações que não fosse Portugal, tá? Já que a família real portuguesa agora se encontrava no nosso território. É importante destacar que essa fase ela teve o seu início bastante complicado, né? Então ela teve um início ruim e geralmente nós ligamos esse início ruim, desfavorável a alguns elementos, que nesse caso aqui eu destaquei três. Uma delas era exatamente essa falta de mercado. Então o nosso mercado consumidor ele ainda era muito limitado aos escravos, né? Como eu falei, grande parte da nossa população era escrava, que não recebiam salários pela atividade que exercia, então não tinham um poder de consumo, não tinham um poder de compra, tá? Então esse foi um dos problemas da indústria no início, esse mercado consumidor, não consumidor, né, podemos dizer assim, por conta de ser limitado aos escravos, a falta de interesse da burguesia, que ainda não tinha muita credibilidade com a indústria, então preferiam investir em outras atividades mesmo do campo, e também o alto custo de manutenção dessas máquinas. Então, quando uma máquina dessa apresentava algum problema, ela tinha um custo bem considerável, assim também como a própria manutenção que tinha que ser feita na Europa, e isso levava muito tempo, o que consequentemente paralisava essa produção, gerando alguns prejuízos, né, para esse tipo de atividade.
tá bom? Então esses são 3 pontos que nós consideramos essenciais para o início, né, desastroso da indústria aqui no Brasil. O seu mercado consumidor limitado aos escravos, a falta de interesse da burguesia e o alto custo para manter essas máquinas em pleno funcionamento. Já no final dessa fase, nós vamos ter alguns pontos positivos, né? Então ele começa ruim, mas ele já vai terminando de certa forma animador. E essa animação do setor industrial, ele está ligado principalmente ao crescimento da atividade do café aqui no Brasil, né? A gente costuma dizer que o café ele foi assim uma das economias mais importantes para o desenvolvimento econômico brasileiro. Ele é responsável assim pelos primeiros períodos de superávit, né, de lucros que o Brasil teve historicamente e fez com que todo esse lucro ele pudesse ser investido tanto no café para continuar, né, aumentando a produtividade, como também em outras atividades. Então, uma parte desse lucro ela era destinada a outras atividades e a indústria foi a que mais se beneficiou com esses lucros, tá? Mas aí a gente também vai destacar outros elementos que vão favorecer a indústria, né, e que estavam ligados diretamente com o café. Uma delas era a mão de obra qualificada e abundante. Então nós vamos ter nesse período a chegada de muitos imigrantes, inclusive vindos de outros países. Então italianos, franceses, japoneses, alemães, né? É uma galera que vem para o Brasil atraída pelo crescimento do café, mas que não consegue, né, ser empregados nessas fazendas. E aí essa galera acaba procurando uma outra atividade para ofertar sua mão de obra. E essa atividade era exatamente a indústria. Vale destacar que essa mão de obra ela era qualificada, porque era uma mão de obra que vinham de países que já viveram a industrialização, né? Então essa galera vinha para cá com alguma experiência no trabalho com a indústria e como eram muita gente, acabavam ofertando essa mão de obra bem barata, né? Como a gente já conversou também em materiais anteriores, que essa grande quantidade de trabalhadores ela acaba favorecendo, né, o pagamento de um salário um pouco menor ou condições mais, digamos assim, precárias para esse trabalhador, tá? Um outro ponto é a própria infraestrutura. Então toda a infraestrutura que era criada para atender nessa demanda do café, como o transporte, a energia, as ferrovias, né, os portos, as pontes, as estradas ligando os principais centros produtores, ela também vai favorecer o crescimento industrial, né? Então a infraestrutura que foi desenvolvida para atender o café acaba também ajudando no desenvolvimento da indústria. E um terceiro ponto é o próprio êxodo rural, né? Então a saída de boa parte da população do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida ou em busca de emprego, e aí a indústria como atividade da cidade vai favorecer essa vinda, né? Ela acaba aumentando o próprio mercado consumidor, né? Então você tem mais gente morando na cidade, o que consequentemente mais gente para consumir a produção e principalmente essa produção industrial, tá certo? Então essas são as características principais que nós precisamos ligar à segunda fase da industrialização no Brasil, que é conhecida como a implantação. Então nós já vimos o período de ausência e agora o de implantação, tá? Vamos agora aqui para a nossa terceira fase. Essa terceira fase que ela é conhecida como a fase nacional, e aí nós vamos entender aqui o porquê. Os destaques ficam por conta do governo do Getúlio Vargas, a famosa crise de 29, que vai causar aí um colapso na economia do café. Nós vamos ter também, por conta dessa crise,
a Segunda Guerra Mundial, que nós vamos também perceber que ela vai trazer alguns aspectos importantes para a nossa indústria. Nós vamos ter o surgimento de pequenas indústrias aqui no Brasil e também o crescimento do setor de base, como vocês conseguem perceber aí na foto, é o período inclusive que surgem importantes estatais, como por exemplo a Petrobras, beleza? Então vamos lá. Essa fase, galera, ela vai ser iniciada no século XX, mais precisamente nos anos de 1930, tá? É um período em que a indústria ela recebe um grande incentivo do governo, né, como principal investidor, de algumas atividades industriais no país. Então ela recebe um grande investimento estatal do governo, especialmente no setor de base, né? Que é aquele setor que a gente já estudou em materiais anteriores sobre a indústria do modo geral, voltado à produção de matéria-prima e também atender outros setores da economia. Alguns dos setores que se desenvolveram nesse período é a siderurgia, a metalurgia, o setor petroquímico e também o energético, tá? São alguns setores de destaque nesse período aqui, voltados ao setor de base. Nós vamos também destacar outros eventos que também irão favorecer o desenvolvimento da indústria nessa terceira fase, conhecida como nacional. Primeiro foi a Segunda Guerra Mundial. Aí você pode perguntar, professor, mas pelo amor de Deus, o que é que a Segunda Guerra Mundial vai ajudar positivamente algum país? É assim, galera, alguns países que estavam envolvidos na Segunda Guerra eram países que compravam nosso café e também países de onde nós importávamos alguns tipos de produtos, principalmente produtos voltados à alimentação. Então, com a guerra, a galera deixou de comprar café. Então, imagina aí, ó, se o café entra em declínio, alguma atividade tem que substituir, né? Tem que substituí-lo. E, basicamente, vai ser a indústria. Então, o nosso país que tinha uma base econômica forte voltada ao café antes da Segunda Guerra Mundial, vai substituir esse café agora pela atividade industrial. E um outro ponto também que reforça a indústria é que o Brasil não tem mais como comprar esses produtos porque alguns desses países estavam em guerra. Então, o que foi que o Brasil fez? Vamos nós mesmos produzir esses bens de consumo. Então, se a gente não pode agora comprar desses países, vamos nós mesmos produzir. Então, isso serviu como uma forma de incentivo para dar início, né, como um pontapé inicial para o surgimento da indústria aqui no Brasil. No caso do setor de bens de consumo não duráveis, tá bom? Então, a Segunda Guerra Mundial ela vai ter esse papel. O fim praticamente do café, ou a redução significativamente da economia do café, o que faz ressurgir aí a indústria como principal atividade econômica, e a substituição dessas importações. Se os países que estão em guerra não podem nos vender, vamos nós mesmos produzir. Isso é o lado positivo, né? Como eu falei, o declínio da economia do café, e o outro ponto é os governos do Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas ele vai ser um dos principais responsáveis pelo surgimento dessa indústria de base. Então, ele vai tomar aí como iniciativa, né, o próprio Estado criando as suas empresas, que nós vamos chamar de empresas estatais, né? São aquelas empresas que pertencem ao Estado, teoricamente ao povo, tá? Por conta, como a gente já falou, né, desses conflitos, nós vamos adotar a política de substituição de importados, que é exatamente, se não podemos comprar, vamos nós mesmos produzir, tá? E essa política ela vai ajudar no desenvolvimento do setor de bens de consumo não duráveis, principalmente o setor de alimentos e também vestuário. É importante destacar que esse setor, diferente do de base, que a gente falou lá no início, que era responsabilidade do governo, esse setor de bens de consumo não duráveis,
ele vai receber o investimento privado, ó. Não é do Estado, agora é privado, mas nacional, né? Serão empresários mesmo brasileiros que vão investir nesse setor. Mas eles também vão receber uma ajuda do governo. O governo ele vai ajudar, de certa forma, ofertando crédito, né, empréstimos para esses investidores, né, para esses industriais aí, e um crédito fácil de ser retirado, com juros muito baixos e com prazos longos, né, para serem pagos, tá certo? Então o governo, de certa forma, além de investir no setor de base, ele também dá uma ajudinha para o desenvolvimento dos bens de consumo não duráveis, beleza? Então essa é exatamente as características da nossa terceira fase. E por último, nós vamos ter a quarta fase, que é conhecida como a fase internacional. Nessa fase nós vamos ligar esse rapaz, que é conhecido como Juscelino Kubitschek, ou ainda o famoso JK. Vai ser a fase em que aparece a indústria automobilística no Brasil, onde nós vamos apresentar um aumento na qualidade de vida do brasileiro, mesmo que de forma, digamos assim, muito rápida, tá? E posteriormente as crises, né? Nós vamos ter uma crise econômica gerada por conta dessa quarta fase aqui, conhecida como internacional. Então vamos entender. Essa fase ela foi iniciada, tá? E não iniciadas. Ela foi iniciada no século XX também, mais precisamente por volta de 1956, que é quando Juscelino Kubitschek assume a presidência do Brasil, tá? Desculpa, galera. Ela tem uma grande influência, como eu falei, do governo de Juscelino Kubitschek, e uma das iniciativas do seu governo foi assinar a Lei de Abertura das Fronteiras Brasileiras. Aí aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Cuidado para não confundir o lá da segunda fase, que é a Lei de Abertura dos Portos, ó. Tá certo? Então, na segunda fase é a Lei de Abertura dos Portos. Na quarta fase é a Lei de Abertura das Fronteiras. Mas que tem digamos assim, um objetivo bem parecido, né, com a anterior. Tá? Essa Lei de Abertura das Fronteiras, ela é uma iniciativa para incentivar a entrada do capital estrangeiro no mercado brasileiro. Então, vê as semelhanças, ó. A Lei de Abertura dos Portos era para outras nações investirem no Brasil. A Lei de Abertura das Fronteiras, a mesma coisa. Outros países, capital estrangeiro, investindo no mercado brasileiro, tá? Esse investimento ele se dá principalmente no setor de bens de consumo duráveis. Então vai percebendo aí, ó. Na terceira fase, nós vamos ter o desenvolvimento do setor de base e o desenvolvimento do setor de bens de consumo não duráveis. Agora, na quarta fase, nós vamos ter a iniciativa do desenvolvimento do setor de bens duráveis. Tá vendo? O parque industrial brasileiro já começa a ficar completinho. O de base com o Estado, os de bens de consumo não duráveis com capital nacional, privado, e os de bens de consumo duráveis com capital estrangeiro, também privado, né? Então nós vamos ter essa característica. E o setor que mais se desenvolve nesse período, que recebe um incentivo maior, é exatamente o setor automobilístico. O que inclusive, galera, justifica o fato da nossa rede, digamos, a nossa malha, né, de transporte ser mais voltada às rodovias, que era uma das exigências para que esse setor automobilístico viesse ao Brasil, que a gente pudesse dar condições para que esses carros fossem vendidos, né? É mais ou menos por aí também. Esse governo também ele vai ser responsável por um projeto conhecido como Plano de Metas, que tinha como principal ideia desenvolver o nosso país em um ritmo bem acelerado, que eles até tinham como slogan 50 anos em 5, né? Era uma política de desenvolvimento que era muito característica do governo do Juscelino Kubitschek. E esse desenvolvimento ele se daria principalmente no setor de produção de energia
e também de transporte. Vai ser também no governo desse rapaz que vai sair a construção de Brasília, né? Como acredito que os senhores e as senhoras sabem. Nesse período, nós vamos ter uma considerável melhoria nos padrões de vida e também de consumo do brasileiro, que chegou até a ser comparado com o padrão de vida americano, né? O American Way of Life, que seria basicamente esse poder de consumo que o povo brasileiro tinha por conta dessas políticas adotadas pelo Juscelino Kubitschek. Então nós vamos ter, sim, ali um início com o aumento do padrão de vida e também de consumo dos brasileiros. Porém, no andar da carruagem, serão apresentados uma série de problemas. Eram tantos problemas que eu repeti aqui, né? Então, graves problemas econômicos, tá? Que era uma consequência também dessas políticas anteriores adotadas pelo Juscelino Kubitschek. Um dos problemas, na verdade, algumas das causas desse problema estavam ligadas ao nosso endividamento externo. Então, para fazer esse monte de desenvolvimento, 50 anos em 5, o American Way of Life, tudo isso precisava de investimento, né? Então a gente acabou se endividando e não tendo condições de pagar. E um outro problema também foi a dependência que o Brasil tinha do combustível. Então, se você tem uma política voltada ao desenvolvimento da indústria automobilística, você precisa de combustível para esse carro andar, né, cara? Então, acabou que dando errado, porque nós vamos ter aquelas famosas crises do petróleo, que a gente também já estudou em materiais anteriores, que vai fazer com que o preço do barril do petróleo quase que triplique, né, da noite para o dia. Então isso vai aumentar a nossa dívida por conta da compra desses barris, e também a alta do dólar nesse período foi outro fator que acabou prejudicando, né, essa nossa quarta fase da indústria e posteriormente mergulhando o Brasil em crises que ainda hoje a gente sente o reflexo delas, tá? Então, galera, esse era o nosso material. Eu chamo a atenção aqui para que vocês entendam essa cronologia, né? Um período em que nós não tínhamos indústria, depois o de implantação lá no século XIX, o desenvolvimento da indústria nacional no século XX e a internacional ainda também no século XX com o governo do JK. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda para mim aqui, que eu vou estar à inteira disposição em ajudá-los, tá bom? No mais, fica aqui o meu abraço, um cheiro no olho de todo mundo e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Falando em Deus, que Ele abençoe vocês, a família de vocês e que coloque na vida de vocês só coisas boas, porque vocês merecem. Valeu, brigadão e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.